Oh, glórias! Boa tarde, minha gente, boa tarde, meu povo. Segunda-feira, hoje, dia 20 de março, daqui 10, não, 11 dias, nós teremos uma grande vigília a partir das 22 horas, aqui na nossa sede estadual, Rua 13 de junho, 1033. Elias chamou todo o povo de Israel, chamou todos os que estavam em dúvidas, todos os que estavam com problemas e dificuldades, e disse: o Deus que responder com fogo, este é o Deus verdadeiro. Pois é, você tem procurado respostas para a sua vida, seu casamento, sua saúde, sua condição, sua situação? Não tem encontrado? Então, dia 31 de março, o dia da resposta, nesta grande vigília aqui na cidade de Cuiabá. Você está convidado a estar presente e receber a resposta de Deus. Falando em resposta, eu quero dizer para a senhora e para o senhor também que hoje, segunda-feira, daqui a pouquinho, às 3 da tarde, às 7 horas da noite, neste mesmo endereço, a reunião da prosperidade. E quarta-feira, a reunião da família, o culto do povo de Deus, quarta às 8 da manhã, meio-dia, 3 da tarde e 7 horas da noite nesta quarta-feira. E depois nós vamos dando mais informações daquilo que estamos fazendo aqui na cidade de Cuiabá para abençoar a sua vida e a vida de todos da sua casa. Bom, vamos aqui uma palavra rápida de Deus hoje para você, porque a Bíblia nos mostra, né? Eu quero pegar aqui e dar sequência ao que eu comecei ontem, nós falamos ontem. Vamos voltar aqui nesse texto e vamos tirar mais algumas coisas para não termos pressa, como dizia um amigo meu. Vamos destrinchar isso aqui e vamos extrair de tudo aquilo que Deus quer nos mostrar nas Escrituras Sagradas. Pois bem, tira esse negócio daqui, deixar para cá que está me incomodando aqui e vai também estragar o aparelho. Mas vamos aqui então a essa mensagem do primeiro livro das Crônicas, capítulo 4, versículo de número 9, que diz assim: E foi Jabes, alguns falam Jabes, né? Mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe chamou seu nome Jabes, porque por quanto contou assim emocionalmente, né, seguro, firme. Será que essa pessoa, uma mãe, colocaria nome num filho assim, né? Porque o significado disso aqui está aí, ó. Aquele que causa dor. Aquele que trouxe a dor. Ou seja, eu estava bem. Não sei se você já ouviu falar isso, né? Tem pessoas que dizem assim: desde que essa pessoa se mudou para cá, ao lado da minha casa, acabou minha vida. Desde que casei, pastor, com essa pessoa, acabou meu mundo. Desde que nasceu esse filho, desde que meu filho cresceu, pastor, acabou meu sossego. A pessoa veio trazendo consigo aquilo que atingiu, aquilo que tocou a sua vida, né? Interessante. Você já ouviu essas declarações? Você já teve um Jabes ou tem um Jabes na sua vida? Alguém que lhe causa dor? Ou você é acusado e culpado de ser este Jabes na vida de alguém, né? E às vezes tem pessoas que dizem: se realmente essa é a minha sina, esse é meu destino. Olha, deixa eu falar uma coisa para você: ninguém foi criado para sofrer. Sofrer é opcional, porque se existe o sofrimento, existe a solução para o sofrimento.
O que que eu preciso, o que que nós precisamos para nós superarmos, para nós vencermos o sofrimento? Bom, a mãe de Jabes, né, não sofreu só com ele. Ele, digamos assim, foi o ápice, foi né, o, foi a bola da vez, né? Ele foi o cara, o que chegou, causou a explosão do que faltava explodir na vida da sua mãe, né? Culminou com ele. Então, os irmãos dele nada fizeram para mudar a situação que estava a sua vida. Como às vezes nós também nada fazemos para mudar a dor, a decepção, a frustração, o sofrimento, a dificuldade, a luta, a batalha, seja lá o que for. Nós ficamos esperando que o tempo solucione, que o tempo resolva as nossas situações e que as coisas melhorem por si mesmas. Talvez foi nisso que a mãe de Jabes esperou. Foi nisso que os irmãos de Jabes esperou. E o tempo não trouxe a resposta. O tempo não trouxe a solução. Mas Jabes, quando ele, né, descobre que ele era a causa da dor, que ele era a causa do problema, que ele era a causa da situação, Jabes sabia de uma coisa, que ele poderia ser o problema, mas que existia solução para o seu problema. E o que ele fez? Ele invocou o Deus de Israel. Bom, a senhora tem um problema? O senhor tem um problema? Tenho, pastor. Você tem uma frustração, uma decepção, uma angústia, uma tristeza, um fracasso, uma derrota? Você tem? Tenho, pastor. Isso aí é comigo, o senhor está falando isso para mim. Pois é. Mas você sabia que você também é a resposta e a solução para o seu problema? Ah, pastor, mas se fosse eu, por que então eu estou passando por isso? Bom, o que Jabes fez? Ele não era o problema? Ele não era o causador do problema? Era. Então o que ele fez? Ele invocou aquele que tem a solução do problema. Agora, aquele que tem a solução do problema estava esperando que a mãe, que os filhos, que Jabes fizesse alguma coisa, o colocasse no meio daquele caos. Porque você imagina, Israel ficou 400 anos no Egito. Mas a geração que começou a clamar e a orar para Deus tirá-los da escravidão foi essa que saiu de lá. Por que eles saíram? Porque eles clamaram a Deus, não é só porque Deus tinha dito, porque Deus tinha falado, porque eles clamaram para Deus cumprir aquilo que Deus havia dito. Talvez você, por exemplo, como muitos olhem e dizem assim, não, porque se Deus quiser, se for a vontade de Deus, Deus vai fazer. Tá certo? É a vontade de Deus? É. Mas você tem orado para que a vontade de Deus se cumpra na sua vida? A Bíblia, por exemplo, nos mostra, no capítulo 1 do livro de Lucas, que quando o anjo Gabriel apareceu à virgem chamada Maria e mostrou a ela o plano que Deus contava para que ela contribuísse para esse plano se concretizar, Maria, quando tirou todas as suas dúvidas, ela disse assim para o anjo: eis aqui a serva do Senhor,
cumpra-se em mim segundo a sua palavra. O que Maria orou? Ela orou para que Deus cumprisse o que ele havia dito. Da mesma forma, nós vemos, por exemplo, Salomão, o filho do Davi. Salomão diz para Deus: o Senhor prometeu que faria uma casa firme através do meu pai Davi. E Salomão, ele pede para Deus cumprir aquilo que Deus havia prometido. Aquilo que Deus havia dito. Não adianta só a gente ter os salmos, os provérbios, os evangelhos. Não adianta só a gente ter as confissões, as declarações de Deus e fazermos essas confissões públicas: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, deitar me faz, falar isso, como por exemplo, ele é o pastor, então é ele que conduz, porque o pastor é aquele que conduz o rebanho para onde o rebanho precisa ir, não é para onde o rebanho quer ir. Deus é o seu pastor? É, ele é o meu pastor. Ah, então é ele que te conduz aos pastos verdejantes, porque quem sabe onde tem os pastos não é a ovelha, não é o rebanho, é o pastor. É ele que leva as águas tranquilas, porque é ele que sabe onde tem as águas tranquilas, não é o rebanho. O rebanho, quando chega nas águas, é porque o pastor chegou lá e viu, e ali é onde o local adequado para que o rebanho possa beber. Né? E você pode ver, por exemplo, que num lugar agitado, num lugar confuso, num lugar problemático, num lugar de fofoca, num lugar de intriga, num lugar de confusão, ninguém quer estar nesse lugar e ninguém vai ter sossego, vai ter paz, né? É preciso que você tenha paz para você tomar decisões certas, para você tomar decisões corretas na sua vida. É preciso que você tenha paz para isso. Por isso, minha senhora, meu senhor, meu amigo, você e eu, nós precisamos, como Jabes, invocar a Deus. Para quê? Para termos aquilo que Deus prometeu nos conceder. Não, pastor, se Deus prometeu, Deus vai fazer. Ora, eu te dei exemplos aqui. Deus prometeu tirar. Quando ele falou com Abraão: ó, sua descendência será escrava por 400 anos, mas eu julgarei a nação. Deus só julgou o Egito quando Israel clamou. E o clamor de Israel fez Deus descer, aparecer a Moisés no Sinai e fazer Moisés voltar ao Egito para tirar o povo de lá, para cumprir o que ele havia prometido para Abraão. Você crê que Deus quer te abençoar? Então por que você não invoca? Invocar é chamar, invocar é pedir, invocar é se aproximar de Deus. Por que você não invoca a Deus? O apóstolo Paulo, em Romanos 10, no versículo 13, ele diz assim: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então ele não está falando que todos serão salvos. Quem que vai ser salvo? Aquele que invocar. A promessa de Deus é a salvação para todos. Mas a todos os que invocar. Aquele que fizer virar as costas, aquele que fizer descaso, aquele que desprezar, não vai ser salvo. Salvo é protegido, salvo é curado, salvo é liberto, salvo é abençoado. Pastor, por que Deus não está me abençoando? Por que Deus não me protege se eu sou crente? Por que Deus não me protege? Igual, por exemplo, né? Tem aquelas pessoas que elas não buscam a Deus, elas não se aproximam de Deus, elas não pedem nada para Deus, e o pipoco está nelas e o negócio está lá nas costas delas, o chicote está fustigando elas, e elas estão lá com as suas vidas todas destruídas. Elas dizem: por que eu estou assim se eu sou crente? Eu acredito, eu creio, por que eu estou passando por isso? Aí vem a pergunta: você está invocando a Deus? Se você não invoca a Deus, não espere
que as coisas acontecem por si mesmas, porque nem a natureza por si mesma ela funciona. A terra procede o pão, a terra concede o pão, mas você tem que colocar a semente nela. Ela não dá a semente, ela dá a condição de produzir, mas alguém tem que colocar a semente, alguém tem que trabalhar. Deus criou a terra, Deus criou tudo, mas não tinha quem cuidasse da terra. Por isso a terra produzia? Não, a terra estava pronta, mas tinha quem cuidava da terra? Não. Deus fez Adão, quando Adão cuidou da terra, a terra produziu. Tinha fruto para tudo quanto é lado, tinha tudo ali de tipo de produção, nas águas, peixes, no mar, nos rios. Por quê? Porque tinha um homem para cuidar. Se não tem, você pode ver que hoje, por exemplo, tem aqueles grupos aí, que tem que ter, e às vezes leis duras para impedir que um homem destrói o que existe. Daqui a pouco não tem nada. Quantas espécies de animais, por exemplo, que existiam, de aves que existiam, que hoje não existe mais, porque foram sendo destruídas, acabou. Mas Deus não fez? Não tinha? Não existia? Existia, mas cuidou? Não. É a mesma coisa. Você está casado. Você cuida da sua mulher. Quando ela foi embora, aí você vai chorar. Você cuida do seu marido. Quando seu marido foi embora, aí você vai pedir a Deus para trazer ele de volta. Para quê? Para ele ser desrespeitado, rejeitado? Para quê? A mesma coisa é filho. Deus deu o filho, mas não cuida do filho. Filho não é quem põe no mundo. Filho é quem cuida, quem cria. Por isso que Paulo diz, aquele que não cuida dos seus é pior do que os incrédulos e negou a fé. Ele não está falando só ter a família, ele está falando de cuidar. Quando fala de cuidar, existem os cuidados espirituais, existem os cuidados físicos, existem os cuidados emocionais. Por quê? Você pode dar tudo para sua mulher, joias de ouro, sapatos bonitos, bolsa bonita, roupa bonita, uma casa bonita para ela morar. Mas emocionalmente ela é um traste, as palavras que ela escuta, coitada, ela vive quase que maluca, doida. Uma casa linda, roupas lindas, joias bonitas, mas um marido maluco. Um marido que diz coisas as quais ela tem até medo quando ele abre a boca. Porque emocionalmente ele não cuida dessa mulher, fala coisas que a entristecem, coisas que a desanima, coisas que a desencoraja. Então, quando Deus está falando, de nós invocarmos a Ele, de nós buscarmos a Ele, é para que isso aconteça. Para que Ele possa proteger, para que Ele possa guardar, para que Ele possa abençoar. A palavra salvo, ela abrange todas essas conotações às quais eu estou referindo a você. Uma pessoa salva, uma pessoa curada, uma pessoa liberta. Deus vai me curar se eu não busco a Ele? Jesus não sabia quantos doentes tinha em Jerusalém? Sabia. E quantos eram curados? Curados eram os que procuravam Ele. Ele saiu de Nazaré, tinha muitos doentes lá dentro, ele não pôde curar, sabe por quê? Porque os caras, ele está dentro da sinagoga, os caras não tiveram coragem de levantar para pedir uma oração. Quantas pessoas às vezes entram na igreja ou passam na porta da igreja, morrendo num canto por aí, mas não entra para pedir uma oração? Por que Deus... por que Deus deixou? Por que isso aconteceu? Você pediu. Na hora que estava morrendo, que você foi pedir? Porque Jesus mostra para nós, e diz aqui a Bíblia, que o Jabes invocou a Deus enquanto tudo estava ruim. Para quê? Para que Deus endireitasse aquilo, para que Deus tirasse a dor, para que Deus tirasse a aflição, para que Deus tirasse o sofrimento, para que Deus tirasse aquela sina daquela família, aquela destruição daquela casa, aquela loucura daquele lar.
Ele invocou a Deus para isso. Porque uma coisa, minha senhora, meu senhor, é você ter uma família. Outra coisa é essa família ter a bênção. Uma coisa é você ter uma casa, outra coisa é sua casa ter a bênção de Deus. Jesus disse, por exemplo, quando você entrar numa casa e essa casa não for digna, Jesus está falando da casa, ela é de madeira, ela é de papelão, ela é de lata, ela é de quê? Ele não está falando, ela é de granito, ela é de ouro, ela é de prata. Ele não está falando do material da casa, ele está falando de quem está lá dentro. Quem está lá dentro desta casa não é digno da bênção? Vai embora. Leva contigo, não deixa lá dentro. Ele não dá a bênção para quem quer, ele dá a bênção para quem pede. Né? Porque tem gente que quer, mas não pede, é orgulhoso. Né? Tem pessoas que dizem assim, não, se eu, quando eu estava bem eu não busquei a Deus, agora que eu estou mal também não vou não. Continua aí. Quem sabe você não está igual Jabes, né? Aflito, perturbado, insônia, doença, confusão, briga, contenda, separação, vícios, disputa, perturbação. Não, mas não vou não. Vou não. Pois é. Por que você não experimenta invocar a Deus? Por que você não experimenta buscar a Deus? Para mudar esta situação. Caso você queira, hoje, segunda-feira, 3h, 7h, Rua 13 de junho, 1033, aqui no centro de Cuiabá. Quarta-feira, hoje é prosperidade, quarta-feira é família. Quarta-feira, às 8h, meio-dia, 3h, 7h. Dia 31, a vigília da resposta. 22 horas, nós iniciaremos e terminaremos às 6h da manhã. Eita, coisa boa de Deus, hein? Maravilhoso. Falando em coisa boa, vamos fazer a nossa oração. Pega a sua água. Pega o seu café, o seu chá, o seu leite, né? Outras coisas eu não ponho bênção para você não. Mas nessas coisas aí, eu não tenho café não, eu não tenho água não, pastor, estou tomando um café. Então vamos pedir a Deus a bênção aí, que tem água também nesse café, né? Feio de água também. Ó, tomar um leitinho, pastor. Tem um leitinho nesse, tem uma aguinha nesse leitinho também, né? Tô com suco aqui, pois é, então pega aí. Pega este suco aí, vamos pedir a Deus para abençoar. Vamos pedir a Deus para socorrer. Vamos invocar a Deus para Ele colocar uma bênção para a sua vida hoje. Nosso Deus e nosso amado Pai, em o nome do nosso Senhor Jesus, oramos nesta tarde, apresentamos ao Senhor este copo com água, o que esta mulher e este homem segura em tuas mãos e apresenta a ti. Meu Deus, faça como um remédio, uma solução, uma resposta. Nós clamamos ao Senhor. Nós invocamos a tua bênção, meu Deus, sobre este homem, sobre esta mulher. Traz paz onde há discórdia. Traz força onde há fraqueza. Traz alegria onde a tristeza chegou e parou. Traz a vitória onde a derrota acampou. Abre a porta que está fechada, endireita o caminho torto, Senhor. Nesta tarde de hoje, nós oramos para o Senhor trazer saúde aonde a doença, meu Deus, está atrofiando nervos, inflamando juntas, onde a doença está tocando em órgãos, meu Pai, dentro desse corpo, tirando o sossego, tirando o sono, tirando a paz destas pessoas. Nós oramos, te pedimos a cura, meu Deus, aonde a enfermidade está residindo. Põe a tua mão, põe a tua bênção sobre o seu povo e concede, meu Deus, a esta pessoa saúde, força e paz para ela poder viver na sua vida. Nós consagramos este copo com água, pedimos a tua bênção, que ele seja como remédio. E a resposta que esta mulher, este homem precisa, no nome de Jesus. Para eles, para alguém ao qual eles pedem oração. Que o Senhor os abençoe neste dia de hoje, no nome de Jesus. Amém? E graças a Deus, faz assim agora. Coisa boa de Deus. Beba o quanto você quiser. Entregue para sua mãe e para o seu pai e diz a eles que você pediu a bênção
e a resposta está aí. Um grande abraço, eu vou ficando por aqui. Antes disso, deixa eu colocar para você aqui, ó, tá aí na sua tela as contas da Igreja da Graça de Deus. Dízimos e ofertas para você transferir, tá aí o CNPJ para transferência, TED ou DOC, tá aí a chave Pix, tá aí também o QR Code, caso isso facilite para você, utilize, tire uma foto, guarda contigo, confira os dados na hora de você fazer a transferência ou fazer o Pix, confira direitinho os dados, se está no nome certinho da Igreja Internacional da Graça de Deus, e estando certo, você pode fazer. Para qualquer Igreja da Graça, as contas é essa, a chave Pix é essa, e você, se frequenta outra que não seja aqui no centro, entrega lá para o seu pastor. Se você não frequenta nenhuma delas, mande para nós, 65981145179, esse é o nosso telefone. Se você vem aqui na sede, traz pessoalmente, entregue o recibo da transferência daquilo que você fez. Um grande abraço, Deus te abençoe, Deus te guarde, uma ótima segunda-feira, uma linda semana para você e para todos da sua casa. Eu fui.